Cleito, que você é grandão. Vamos lá. Vou te explicar. Quantos derem? 3, 4, 5, 6, 7. Perfeito. Fica você de cá, por favor. Quem é o maior? Você? É igual, né? É igual? Não, então fica para lá. Pega você. Vem você. Fica na ponta de lá, por favor. Isso aqui chama camada 1. O que é a camada 1? Projeto. Gênesis 1, 26. Coloca aí Gênesis 1, 26. Gênesis 1, 26. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança. Nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se arrastejam pela terra. Ele deu ainda uma dica que era para governar sobre o diabo também. Esse réptil aí, que quem não sabe, é a serpente. E aí ele deu o comando nos ares, na água e na terra, e sobre toda a terra. Eu te dei isso. Então está aqui um projeto perfeito. E acontece que a sua autoimagem, ela está dessa altura. Nada contra a estatura de ninguém aqui, mas para você entender. Era para você estar exatamente dessa altura, nesse formato. Essa posição aqui é a forma que falaram, mas você vai baixar a mão um pouquinho. Baixa, por favor. Assim, pode ficar assim. Deus fala que você é isso e você acredita nisso. E você se curva para o que as pessoas estão falando. Seu pai e sua mãe, sim, você tem que honrar eles, mas acredite, a insegurança deles foram transferidas para vocês. Honrar pai e mãe não é fazer a faculdade que seu pai quer, não é pôr o nome que a sua avó quer, não é nada disso. Honrar pai e mãe é respeitar eles como eles são. Vocês não entenderam até hoje. Se alguém cobra honra para vocês, acredite, essas pessoas não são dignas de respeito. Nem honra, nem oferta e nem gratidão se cobram. Quando você vê líderes cobrando honra, tem problema sério com eles. Eles não sabem o que é honra. Então, se Deus falou isso, você recebeu essa instalação, essa configuração, você continua acreditando nisso. Esse é o problema, pode ficar assim. Aí, engraçado é que vocês riram, mas vocês estão assim. Quem que vai rir de vocês? Deus fala isso, você está aqui. Engraçado é que ele estava quase levantando, mas ele preferiu abaixar, para ficar pior ainda. A autoimagem é o quê? Quando alguém fala ao seu respeito, coisa que não é verdade, você não questiona, aceita e não vive o resultado pleno daquilo que Deus chamou você. Mas essa é a camada só 2. Camada 3. Camada 3, baixa um pouquinho, por favor. Camada 3 é autoconhecimento. Autoconhecimento significa lesh lehá, em hebraico. O que é lesh lehá? Saia para ti mesmo. Eu não sei você, mas eu queria até sua ajuda. Você que é teólogo aí, daqueles que ficam enchendo o saco aí o tempo inteiro no YouTube, você podia pesquisar e mandar aí para mim se existe alguém na Bíblia que cumpriu o propósito e ficou na sua própria terra e perto dos seus parentes. Acha um para mim aí. Você vai descobrir que todos os caras que foram grandes heróis da Bíblia, eles se locomoveram na terra. Saia para ti mesmo significa, as pessoas que você anda em volta não confiam em você. Elas sempre viram você. Aí você fala, por que a culpa é minha? Não, Jesus falou isso. Que o profeta não tem honra na sua própria terra. Olha que louco. O profeta não tem honra na sua própria terra. Está falando de Jesus. Um dia alguém estava falando lá, não lembro aonde. Olha, esse aí não é o Jesus, filho da Maria? Não, ele está curando as pessoas. Não, esse é o Jesus, filho da Maria. Amiga, aprenda uma coisa. Por que Deus falou com Abraão pessoalmente, falando lesh lehá? Falou para Abraão lesh lehá, para ele pular para dentro dele mesmo. Que significa pular para dentro de você mesmo, descobrir quem você é. Não contém nada de humanismo, nem de iluminismo, nem de nada que é ismo aqui. Isso aqui chama cristianismo. Jesus teve que ter o lesh lehá também. Em Mateus 3, ele vai lá e é batizado. Para que é o batismo, Jason? Para que serve o batismo? Em poucas palavras. Arrependimento de quê? E por que Jesus batizou? Ele falou, Jason, ele falou assim, é para arrependimento de pecado. Aí por que Jesus batizou? Para cumprir a justiça. E Jesus submeteu isso. Aí começou a falar, mas peraí, para que eu vou fazer um trem que não serve para mim? Para você entender quem você é na terra. Você tem que cumprir isso, o caminho da justiça. E aí ele ouviu uma frase que você não ouviu ainda. Eu tenho certeza que você não ouviu, é por isso que você tem medo. A frase é, esse é meu filho amado. Quando Jesus ouviu, falou, para onde que fica o deserto? Amiga, aprende esse código. Se você não ouvir essa frase, não invente de atravessar o deserto. Você está morto. Entende? O único suprimento que fez Jesus atravessar o deserto é uma palavra. Esse é meu filho
Amado, quer ver um teste aqui? Eu adoro fazer esse teste na igreja. O verdadeiro amor faz o quê? Lança fora todo. Por que vocês são medrosos? Aí vai a pergunta que vai doer em vocês. O verdadeiro amor é quem? Não é. Porque vocês têm Jesus. Não é. Então não é Jesus. Segundo, o verdadeiro amor é quem? Eu já sei que vocês vão falar, vou ajudar vocês. Fala assim, amar o próximo, fala. Não é. Porque vocês também amam. O que é o verdadeiro amor? Aí ele acabou de falar, amar a si próprio. Não é. O contexto é bem claro. Deixa eu ensinar uma coisa para você. Eu sou jurista, tá? Se alguém roubar alguma coisa minha, eu escrever na petição assim, juiz, um fulano me roubou. O juiz vai pegar, mesmo que tenha a foto, o cara falando, ele vai pegar a petição e vai jogar fora. Vai falar assim, indeferido, nem vou julgar o mérito. Você não sabe nem usar o dispositivo? Eu sou jurista. O mundo jurídico é igualzinho ao mundo espiritual, você tem que acessar o dispositivo. Artigo 155. Subtrair para si ou para outra coisa alheia, móvel. Se for 157, é a mesma coisa, mediante grave ameaça ou violência. Se não tiver o dispositivo, a história não pega. Você tem que aprender que a Bíblia é um livro de dispositivo. E eu comecei a grilar com isso, porque religioso não sabe usar o dispositivo, ele quer que fique contando história na sua cabeça. E aqui está o segredo. Essas camadas aqui são tudo dispositivo. Dispositivo Gênesis 1, 26, é esse aqui, ó. Esse aqui de autoimagem é ele falando, você falou essa frase hoje, seja forte e corajoso, porque eu estou com você. Ele fala tudo sobre a sua autoimagem, só que você não acredita em nada que Deus fala. Se eu falar aqui agora, tem uma macumba na sua casa, vocês ficam doidinhos. Mas se eu falar na sua casa tem sorte de bênção, você fala, não sei. Mas macumba você tem medo. Esses dias fizeram uma macumba para mim, eu falei, não mata o sapo não, só descostura a boca dele, deixa ele livre. E ninguém queria pegar no sapo, eles tinham medo. Alguém falou, mas é a macumba. E o que eu tenho com isso? Sabe o que é macumba, irmão? Fica em paz, você que é macumbeiro e para de fazer essas mentiras, isso não funciona. Aí alguém fala, funciona assim, tem um mercado de macumba gigante, funciona para quem acredita nesse negócio. Entendeu até hoje? Morrendo de dó de você que acredita. Na verdade não tem dó de ninguém, mas eu fico numa compaixão, eu sei que fala quem mais semelhança dele e cai nisso. Eu já me conectei pessoalmente com mais de 20 macumbeiros. Os caras todos converteram falando a mesma coisa. Só converti porque a macumba não funcionava com o Jason. Mas o que ele tem? Tem um negócio aí que não vai dar para explicar. O cara famoso lá em São Paulo chegou em mim no MEDP e falou assim, eu só aceitei Jesus por uma coisa. Eu estava com uma úlcera, eu cheguei num cara, ele estava com um cachimbo, dando um passo para todo mundo, chegou a minha vez. Ele falou assim, eu preciso de curar uma úlcera. Aí o cara fez desse jeito assim, com o cachimbo na boca, ó. Esse aí é Jesus, ele não está aqui. Aí ele falou, o quê? Aí ele falou, Jesus não está aqui, é ele que resolve isso aí. Aí saiu. Teve uma crise com Deus, vocês, isso é um popstar. Esse povo fala de você e fica só cantando, eles nem sabem o que está falando, eu quero que você me cura. Pô, curou. Meu amigo, quando você tem plena revelação de quem você é, você não para com mais nada. Leste lerrar, agora você vai ouvir um negócio que seus ouvidos nunca ouviram e vai machucar você, tá? Abraão era um covarde, mas não era o pai da fé? Escuta a verdade sobre Abraão. Abraão deu a própria esposa com medo de morrer. Se ele tivesse arrependido, ele não pegava o dote, ele pegou o dote. E se ele fosse realmente um homem que tinha arrependido, ele não pegava o maior problema da história da humanidade. Aprenda esse código aqui. O fato dele ter dado a mulher para Faraó mostra que ele é fraco. Vocês que são mulheres aí, se o marido de vocês ofertasse vocês iam achar bom? Tem umas irmãs que pensou, depende do homem. Tinha até achar. Mas é o seguinte, essa fase 1, talvez algumas aqui, até com o coração maligno, aceitaria. Mas a fase 2, o faraó falou, eu vou te pedir perdão, toma aqui o dote. Se ele tivesse arrependido, o que ele ia fazer? Devolver o dote. Mas se Abraão tivesse arrependido mesmo, o que ele ia fazer? Na segunda vez, quando encontrou Abimeleque, ele ia peitar e não ia deixar. Sabe o que aconteceu? Na primeira, rolou o ato sexual. Você nunca ouviu isso com seus ouvidos, Abraão é corno, para quem não sabe. O faraó pegou a mulher dele. Não arrependeu, levou o dote. Eu vou te contar agora em que é o dote, segura. Na segunda vez, a madre estava aberta. Aí Deus teve que vir. Naquela noite, nenhum animal conseguiu ter ereção. E aí o Deus viu e ia matar Abimeleque. Ele falou, o que está acontecendo? Essa mulher é dele.
Deus nunca prometeu um filho para Abraão, prometeu foi para Sara. Para Abraão foi pai de multidões, nações. E naquele dia aconteceu uma catástrofe. Mas ela já tinha acontecido. Sabe por quê? Porque o Abraão demorou demais a dar a resposta. Aprende isso aqui, ó. O Valadão falou, para de ter pressa, pressa pula etapa, acelera, porque não precisa de pular etapa, as fases vão mais rápido. Aquele povo lá do Egito precisava de 40 dias para atravessar, levou 2080 semanas e morreu quase todo mundo. Por quê? Tentava pular de fase. Escuta o que eu estou te falando. Abraão tem um problema sério. Ele teve que pagar muito caro. Sabe um povo chamado Islão? Vocês já ouviram falar? 1,8 bilhão de islãos na terra hoje. Alguém fala, eles são do diabo. Lava a boca, eles são de Deus. Deus liberou uma palavra depois, porque veio de Abraão. Eles são filhos de uma mulher chamada Agar. Agar é a princesa egípcia que ele pegou como dote. Tem base no negócio desse ou não? Se ele fosse homem ali para assumir, ele não deixava aquilo acontecer e devolvia Agar, mas ele ficou, porque ele não arrependeu, ele levou e criou os ismaelitas, só isso. A guerra na terra hoje é por causa disso. Mas por que você está falando disso? É simples, Abraão era muito gente boa, ele era o maior escravocrata do mundo, ele vendia escravo. Alguém está falando, você está falando mal do herói da fé. Não, irmão, estou falando só a verdade. A sua religiosidade não deixa falar a verdade, porque você quer proteger até o pecado dos caras da Bíblia, mas quer estampar o pecado dos irmãos de hoje. Eu não entendo você. Por que eu estou te falando isso? Porque esse processo para Abraão foi dolorido, levou 25 anos para ter o filho dele. E aí você fica querendo pular a fase e não vai acontecer. Davi descobriu que era rei e esperou décadas para pegar a coroa. Mas não adianta você querer tomar o negócio na força. Mas tem um princípio, chama Lech Lechá. Lech Lechá é, pula para dentro, descobre quem você é. Você vai notar uma coisa. Na camada 1, que é projeto, na camada 1 que é projeto, fala assim comigo, ó, projeto é só aceitar. Fala assim, ó, autoimagem é só ressignificar. Trocar a experiência, vou explicar como. Fala assim, ó, autoconhecimento tem que agir, sair do lugar. Ó vocês querendo avançar na vida, ó, dormindo, assim, ó, posição fetal falando assim, ó, eu vou mudar de vida. Vai mudar de vida ou não? Não tem como mudar de vida, sabe por quê? Porque seu corpo fala e o movimento muda o pensamento. Eu vou dar um código para vocês aqui terrível. Nenhum pensamento muda o movimento de ninguém. Tem uma coisa que é técnica e mecânica no cérebro. Aprende essa aí, tá? Ninguém aqui pensa para agir. Para de achar que seu estado emocional vai fazer você agir. O que faz você agir é movimentar primeiro. Tem um problema sério. Isso é um problema do cérebro. Ele precisa sair, movimentar. Algumas pessoas, você vai fazer um teste. Quando você estiver diante de uma pessoa e essa pessoa, você fala para ela, você está comigo? Olha o que ela faz. Ela faz assim, ó. Se ela fizer assim, você que não entende, vai achar que ela está com você. Olha aqui o que ela está fazendo. Ela faz assim, ó, eu estou com você. Poucas pessoas pegaram. Quem percebeu o que eu acabei de fazer? Olha aqui, ó. Isso aqui não é um negócio. Olha aqui, ó, chama pêndulo. O corpo está falando. Olha aqui, ó. Eu vou mexer de pouquinho para trás. Presta atenção, olha aqui, ó. Estamos juntos. Olha aqui, pêndulo. E aí você olha o sorriso e olha aqui, esqueceu de ler o que o corpo está falando. Eu estou com o pé atrás, eu não estou com você. Só que você não sabe ler isso. Lech Lechá significa autoconhecimento. Se você não descobrir quem você é, não adianta ninguém falar. Experimentar, agir. Camada 3. Camada 4, você vai anotar aí, chama QI. Ou seja, o cérebro. O que significa isso? Tomada de decisões. Ah, eu não sou tão inteligente. Fique em paz, você não precisa ser muito inteligente. Você precisa saber tomar decisão, só isso. Pablo, como assim? É óbvio que você precisa tomar uma decisão significa fazer cálculos, significa fazer um monte de coisa. QI, você não precisa ter ele de forma absurda, só precisa ser uma pessoa menos confusa e não viver por condição. Anota aí, condição versus decisão. O que é condição? Viver sempre a sua própria experiência. Decisão, viver uma experiência nova, só isso. Como assim? Vou te explicar. Aqui atrás, no seu cérebro, onde é a kippah do judeu, aqui fica uma coisa chamada córtex visual. Aqui dentro tem suas experiências de vida. Nesse lugar, tudo que você olha para uma pessoa, você quer comparar ela sempre com alguém que você já conhece. Ah, não gosto dessa música. Ai, meu Deus, não sei o quê. Você fica o culto inteiro enchendo o saco. Por quê? Porque você quer pegar a sua experiência e julgar toda hora o ambiente. Vou te dar uma dica.
Se você realmente é livre, anota isso. Você também deixa todo mundo em paz. Se você realmente é livre, você deixa todo mundo em paz. Você olha para o seu filho, você fica em paz. Você olha para o seu pai, você deixa ele em paz. Por quê? Porque a sua experiência é de liberdade. E aí você sempre toma uma decisão de falar, faz o que você quiser, irmão. Se Cristo deixou fazer, por que eu não vou deixar você fazer? Esse QI aqui, ó, chama tomada de decisão, cérebro, corpo. Esse aqui chama QE, consciente emocional, chama alma. Aqui é corpo, aqui é alma. São esferas de realidade. Esse aqui que é emocional é governo. O que é governo? É domínio. Foi isso que ele chamou você, para você dominar sobre todas as coisas. Então sua alma, se ela não governar seu corpo você pode ficar em paz. Ele não precisa de autorização, ele vai governar a sua alma. Então a alma, se ela estiver governando, está tudo certo. Aqui, se estiver tomando decisão, está tudo certo. Vem para essa camada, que é S, chama consciente espiritual. O que é consciente espiritual? Você vai anotar duas palavras. Relacionamento com o Criador e a segunda é propósito. Só isso. Que é S é direção. E aqui vai uma dica. Propósito começa na ponta da estrada e termina na mesma ponta. Deus criou tudo, tudo tem expansão. Todas as coisas vão voltar para o mesmo lugar de origem. Pode ficar em paz. Propósito vai fazer sempre uma curva. Uma coisa que você tem que aprender é, não existe reta no mundo real. Alguém aqui sabe disso? Alguém pelo menos sabe ou não? Não existe reta perfeita. Todas as coisas têm curva na Terra. No mundo digital tem um problema muito sério, para você ver que ele é artificial. Não existe reta. Se você pegar um pixel e abrir ele, uma bola desenhada no computador, você vai ver várias retas tentando fazer uma curva. Não tem, o mundo artificial que o homem cria não dá conta de replicar o mundo natural, é muito louco isso. Essa camada aqui, ela é 100% espiritual. E aqui vai um segredo. Eu sei que não está anotando, o celular serve para anotar, tá? O que é espírito, alma e corpo? Tem gente que morre todo dia e não descobre. Espírito é estrada, alma é piloto e o corpo é o carro. E aqui vai uma analogia que vai ser um problema para você entender sobre a sua identidade. Seu espírito é a estrada, você está indo na estrada errada, que é um propósito errado. Pablo, eu estou indo para a igreja, fique em paz, o diabo várias vezes senta no culto, problema nenhum. Alguém falou num vídeo hoje assim, eu tenho não sei quantos anos de ministério, o diabo tem 10 mil anos de ministério. E alguém fala, eu entendo da Bíblia, o diabo é personagem bíblico, você nem é. Tá um monte de fase lá, quase tudo ele está. Quase todas as histórias ele está lá como personagem. Você está falando para quê? Eu quero saber do seu resultado. A sua fala não muda nada. Então o que é a parada? Se você entender quem você é, você não vai abrir mão disso aqui, ó. E é terrível o que esse cara está fazendo aqui, ó. É você na vida. Pablo, tem como eu estar transitando em todas as camadas? Sim, aqui é o segredo que eu vou te dar agora. Você precisa transbordar para não ter volta em nenhuma delas mais. Quando você fecha ela e tampa, acabou. E aqui está o segredo. Quando eu ativo o meu propósito, eu entendo uma coisa que poucas pessoas na Terra entenderam. Chama descanso e transbordo. Camada 7, anota aí. Transbordo. Transbordo. O que é transbordo? Eu amo pessoas que gostam de servir de forma social às outras. Só que todas elas que fazem de forma errada, quando elas me encontram, elas têm uma mudança de vida radical. Se eu estava num curso em São Paulo e um cara falou, você que não sabe o que é tirar comida da sua própria casa para dar para os outros, que não sei o que. Eu falei, você está amarrado, isso é anátema, isso é maldição que você está fazendo. O QG da Trindade é a sua casa. Você está louco? Se você não der conta de resolver a sua casa, você não precisa sair de lá, pode ficar em paz lá dentro. Até você, na verdade, em guerra, até você ficar em paz. E aí esse cara, a esposa parou de admirar, os filhos não respeitam. A coisa que eu mais vejo é filho de pastor enchendo o saco e perguntando para mim, o que eu faço, que bloqueio que eu tenho, que meu pai dava tudo para os outros e nunca tinha nada para nós. Irmão, Deus não chamou você a fazer isso. A família é a base de tudo. E a sua identidade precisa estar revelada para quê? Vocês não batem palma porque vocês não gostam de família. Entende? Não é por causa da minha fala, é porque de fato vocês não entendem que família é a base. Eu não bato palma agora não. O que é família? Família é patriarcado, escuta que é dolorido, bens e o exército. Patriarcado, obrigado. Patriarcado,
Marido e mulher, bens e família. E agora todo mundo fica em alerta, né? É o seguinte, o homem pode inventar a moda que quiser. Tudo que Deus criou, se eu fosse eu anotaria isso, nunca vai sair de moda. Descanso nunca vai sair de moda. A exponencialidade, o homem, os animais, isso nunca vai sair de moda. Seu sapatinho sai de moda. A nossa família tem indústria de moda, é terrível. Quando eu cheguei na indústria uma vez, eu falei, o que é essas caixas? Isso aí a gente guardou para o ano que vem. Mas por que nós não vende? Não, porque vai vender bem, isso aí ano que vem. Eu falei, mas gente, vai esperar um ano para vender essas roupas? Isso é a moda. Moda é o que o homem cria, Deus nunca vai sair de moda. Nada que ele pôs a mão vai sair de moda. Você nunca vai sair de moda. O que é a parada? Essa sétima camada, quando você é pleno, você transborda o tempo inteiro na vida dos outros. Alguns de vocês falam assim, eu sou tão bonzinho, eu nem estou atrapalhando a terra. Se você ficar calado, você está errado. Porque você não está transbordando na terra. Se você ficar pobre desse jeito, você dá prejuízo. Tem alguns aqui que dava prejuízo no Brasil e fez os Estados Unidos ficar mais pobre com a sua chegada. Porque você trouxe sua mentalidade errada para cá. Tem como você deixar esse país, não? Porque aqui já é próspero. 20% da terra está aqui, ó. Se toda a terra decidir viver o modelo norte-americano, vai ter que ligar para o Jeová, abrir o rascunho e falar, tem como arrumar 5 planetas para nós? Porque não dá para aplicar isso. Eu estou te mostrando sobre identidade, sabe por quê? Porque isso aqui não é uma brincadeira. Ninguém no estalo ganha identidade. Identidade, ele falaram mentiras para você, parece bem intencionadas. Vou te dar uma dica sobre os seus pais, tá? Dica sobre os seus pais. Fique com os princípios que eles ensinaram. As regras deles, as crenças deles, você deixa na casa deles com muito respeito e tenha a honra de nunca combater. Nunca combata seus pais. Terceira, autoconhecimento. Enquanto você não pular para dentro, você não vai descobrir quem você é. Então eu vou fazer uma revisão aqui para você entender, porque você está parado em alguma fase e essa fase está te custando muito caro. Deus falou, é certeza. Seu pai e sua mãe falaram, é convicção. Eu vou te dar uma dica para 2020, que está abrindo uma década. Esqueça tudo que é crença. Vou dar uma dica para vocês. Acordar cedo, você vai vencer na vida, sim ou não? Não vai. Você falou sim, porque é uma crença tão forte que você falou. E o padeiro que acorda 3 horas da manhã todo dia, por que ele não vence? Vamos lá. Estudar em Harvard, você vai prosperar por causa disso? É crença ou é fato? É fato para alguns, mas a maior parte é crença, porque você ir para lá não vai dar em nada. Se eu for, vai ser fato. Vou te falar por quê, porque onde eu piso eu prospero, mas lá tem um network mais poderoso que tem na Terra. O homem mais rico do Brasil chama-se Jorge Paulo Lemann, fica trocando com o Safra direto. Esse homem, ele estava sendo expulso de Harvard. Aí sabe o que aconteceu? Contaram para ele, você está desperdiçando o maior network da história. Ele voltou, corrigiu o comportamento, hoje é um dos homens mais ricos do mundo. Por quê? Porque ele senta na cozinha com os caras mais ricos do mundo, das famílias, e foi fruto de estar nesse lugar. Mas mesmo assim é uma crença, porque eu conheço gente que foi em Harvard e não virou nada. Crença não é fato.